Olá, companheiros amigos, sejam todos mais uma vez bem-vindos a este encontro do programa Identidade. Como todos vocês sabem, aqui nos reunimos para falar sobre vários aspectos da doutrina espírita. Hoje trazemos para vocês um assunto muito interessante, que é a interação das auras, como elas se tocam, como elas se instruem e interferem uma às outras. Desta forma, vamos começar recordando que já existe uma gravação, dando explicações mais detalhadas de como essas energias se movimentam. E só recapitulando, nós todos podemos impelir energias, podemos também puxar energias, podemos deter e podemos permitir. Essas 4 ações, todos nós, indistintamente, podemos, pela força da nossa vontade, da nossa determinação, movimentar as nossas energias, as energias que estão em nosso espaço áurico, aquela que fervilha em frequências de vibrações energéticas e em níveis de energia. Estou me referindo à potência, a quantidade das nossas energias áuricas e o seu estado em níveis vibratórios. Sabemos também, por outros programas aqui colocados, que essas energias são provindas do que sentimos, do que pensamos e de como agimos, as nossas atitudes. Estas são as 3 formas de gerar energias que nos sustentam, que nos mantêm vivos, que vivificam o nosso ser. Essas energias que têm origem nos teus pensamentos, nos teus sentimentos e nas tuas atitudes, podem ser movimentadas pela força da nossa vontade, da forma que nos referimos: impelir, arremessar, jogar ou puxar, deter ou permitir essas energias. Ocorre também, e muito importante para o assunto de hoje, é saber que essas energias que estão em torno de cada um de nós, seres humanos existentes, são só nossas e se estendem cerca de 1 metro além dos limites corpóreos de cada um de nós. Essas energias podem ser de 3 formas. A primeira delas é o que chamamos de correntes bioplasmáticas. São nuvens, são porções de energias coloridas, de diversos tons, saindo desde o vermelho até o violeta, as 7 cores processadas por nós seres humanos encarnados. Podemos arremessá-las, sair de um espaço áurico para outro espaço áurico. Fazemos isso sem pensar, apenas no relacionar-se com outros seres humanos semelhantes. Mas podemos também unir as nossas auras por indução harmônica, que é a segunda forma de trocar energias. É o meu estado de nível energético com uma frequência energética ao se aproximar de um outro ser que também tem um nível energético e uma frequência energética, e permitir que essa indução de harmonias interfira de uma aura para outra aura. Então, aquele que detém o maior nível de energia, a maior potência, a maior quantidade, interfere no outro, cujo nível de energia esteja um pouco menor, fazendo com que a sua frequência energética interfira na frequência energética da menor potência. Assim, se estamos muito agitados, se estamos falando um pouco alto, se estamos com pressa, se esse nível energético for maior do que um nível energético de um semelhante, que esteja calmo e tranquilo, essa indução harmônica vai fazer com que as energias desse companheiro também se aproxime da semelhança da sua. Isso pode incomodá-lo e, sem saber porquê, ele sai e busca um espaço melhor, mais adequado à sua frequência de vibração.
É assim que nós nos interferimos, um nas auras energéticas do outro. E a terceira e última forma é o que chamamos de cordões energéticos dos centros de força. Já dissemos isso em um outro programa, do centro de um chakra, mais precisamente no seu interior, na raiz desse chakra, que está inserido lá no cordão vertical de energias, dali saem os cordões energéticos pela boca do centro de força e procura no seu semelhante, no chakra correspondente, as raízes desse chakra, entrando pela sua boca mais distal e buscando em suas raízes essa ancoragem. Ao ancorar, interliga, como se fosse um cabo USB dentro da informática moderna, conectando e fazendo espécies de download de um para o outro de energias. Podemos puxar essas energias por este cabo, esse cabo energético, semelhante e por analogia ao cabo de download, baixando as tuas energias ou impelindo-as, arremessando-as, fazendo conduzir daqui para lá. Semelhante à montanha, transporta-te daqui para lá, no tamanho da tua vontade. Muito bem. Se conhecemos agora os verbos, os 4 verbos de impelir, puxar, deter e permitir, e sabemos que existem 3 formas de transferir energias, que pode ser pelas correntes bioplasmáticas, nuvens de energias arremessadas de uma aura para outra, ou indução harmônica, fazer a pessoa se sentir de acordo com as suas vibrações para elevá-la ou tranquilizá-la a um padrão energético determinado por ti, ou, terceira e última forma, pelos cordões de energia, ancorar e transferir ou puxar energias. Muito bem. Utilizando essas formas, vamos ver como um companheiro estudioso desses assuntos, chamado Dr. Alexander Lowen, junto com seu companheiro de estudo, chamado William Reich, que era um discípulo de Freud. Portanto, a psicologia freudiana, estudada em minúcias, fizeram com que esses 2 companheiros correlacionassem a psicologia freudiana, todos os seus ensinamentos, com o corpo físico e a bioenergética. A ciência chama de bioenergética essas energias que nós conversamos aqui, que nós, outros espíritas, chamamos de aura. Vamos ver então qual é o ensinamento que esses estudiosos trouxeram para nós ao determinar 5 estruturas de caráteres possíveis em cada ser humano. Desta forma, vamos obter um conhecimento para descobrir os nossos medos e como podemos sair deles. Esses estudos que nos referimos há pouco, do Dr. Alexander Lowen e do seu companheiro William Reich, definem as estruturas de caráter. Vamos entender o que é a estrutura de caráter. Estrutura de caráter é a forma com que as nossas energias apresentam as distorções do que nós não somos. É aquilo que o nosso eu, a nossa alma, quer botar para fora, mas ela encontra recordações recentes de vidas passadas, ou nessa mesma vida, de pedacinhos difíceis que passamos em nossas vidas, principalmente na fase de criança, e detectamos que aquilo nos causa dor, medo, receio. Então utilizamos das máscaras do nosso eu para esconder essas energias que somos e de que forma nós podemos botar para fora sem passar por aquele sofrimento. Então, estrutura de caráter é a distorção das nossas energias que deixamos que conduza os nossos passos a ponto de não nos deixar sofrer. Ela até expressa as diferenças do nosso estado físico. Muito bem. Esses estudiosos
Passaram por vários países, por vários locais, entrevistando muita gente. E criando nessa entrevista os perfis que cada uma apresentava nas suas distorções da estrutura de caráter. E aí, o primeiro criado foi o que eles chamaram de esquizoide. E as 5 estruturas seriam, então, nomes semelhantes da psicologia freudiana: o esquizoide, o oral, o psicopático, o masoquista e o inflexível. Na primeira classificação, do esquizoide, determinaram que a sua questão principal de vida era um terror existencial. Havia um receio de estar vivo, aonde o seu maior medo era ter que viver num corpo humano como um ser indivíduo. E a sua sensação frequente era de que ele seria atacado constantemente, uma agressão direta. E essa sensação constante em nossa vida, eu vou ser agredido agora, faz com que ele crie uma ação defensiva. E essa ação defensiva era abandonar o corpo. Viver no mundo imaginário, em seus sentimentos e pensamento. Aqui entre nós, espíritas, viver em espírito. Mas essa ação defensiva causa um resultado dessa ação defensiva. E esse resultado era o enfraquecimento do corpo físico. Então temos nesse desenho aquela pessoa no seu hábitat natural, na sua empresa, na sua casa, que constantemente, quando ele se faz presente, olá, eu sou o senhor fulano de tal, imediatamente os seus amigos, os seus parentes, o cobram de atitudes corretas. Foi você que fez isso? Pô, mas só podia ter sido, está errado. É aquela que, o que você está fazendo? Auxilia. Existem críticas. Toda vez que você expõe uma ideia, alguém lhe critica e lhe abandona. Quando você quer expor o que você sente na sua alma, existe sempre uma crítica para dizer que isso você não sabe fazer. Isso gera um terror existencial. Você não quer habitar este corpo como um indivíduo, então você abandona o corpo constantemente e vive nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, onde ninguém lhe ataca. Esta pessoa tem uma estrutura áurica elevada à altura da cabeça para um dos lados, sempre fugindo para o mundo espiritual. E isso enfraquece o seu corpo físico nos seus centros de força mais inferiores, ligado ao planeta Terra, à sua tarefa reencarnatória. Então essa, segundo o Dr. William Reich e o Dr. Alexander Lowen, é uma das estruturas de caráter que você busca para não sofrer, não ser cobrado de ações corretas, executar e sempre dar desculpa. Não, não quero ir, não é minha praia, para você não ser atacado. Muito bem. A segunda estrutura de caráter, vamos chamar de estrutura de caráter oral, onde a questão principal desse tipo de estrutura seria o carinho, né? Você não ter o respeito, né? o aconchego que você desejaria. E o seu maior medo dentro dessa estrutura é você não ter o suficiente de alguma coisa. Você não tem o alimento suficiente para saciar a sua fome, você não ter o conhecimento suficiente para participar de uma conversa, você não ter a roupa suficiente para se expor de forma igual, é não ter o suficiente de alguma coisa, o que caracteriza o medo dessa estrutura energética que habita em um de nós. Muito bem, qual é a sensação que uma pessoa dessa tem diuturnamente? Sensação de falta de carinho, de abandono. Ele está, em todo momento, alguém não lhe deu a atenção devida. E dessa forma vai sendo criado as tuas energias. Então, o que você faz como ação defensiva? Você rouba energia, você suga a vida daqueles que estão em volta de você. Qual é o resultado dessa ação defensiva? Você não tem mais este processo de gerar a sua própria energia. Você fica deficiente em metabolizar as suas próprias energias, porque é mais fácil
ancorar os cordões de energia nos seus amigos e sugar as energias dele. É mais fácil você dizer, Benê, traz um copo d'água. É você sempre estar sugando tudo o que lhe está próximo. Normalmente, você tem aquele olho, aquele olhar de pidão. Desculpe da expressão, mas é bem isso que resume mesmo. Você está constantemente participando de conversas, de grupos de amigos, para sugar energias. E isso vai te debilitar, porque você perde a forma de metabolizar as suas próprias energias. Geralmente você tem uma estrutura corpórea magra, magérrima, fina, e está sempre com aquele olhar pitão. Vamos para a terceira estrutura de caráter, para a gente poder fechar esse pensamento. Nessa terceira, teríamos o psicopata, onde a sua questão principal é a traição. O seu maior medo constante é se soltar e confiar naqueles que estão em volta. Qual é a sensação constante que ele tem? Ah, ele confiou e foi traído. Ele foi usado com toda certeza e não gostou do resultado, porque o resultado sempre é uma traição. O que ele faz? Qual é o que ele cria para poder viver sem essa perturbação? Ele controla a todos os outros que vivem com ele o mesmo espaço. Onde você foi? O que você está fazendo? Vai sair com quem? Não, isso não lhe faz bem, porque ele sabe que pode se machucar. É a traição. Abre as suas asas e ampara todos aqueles que estão perto de si. Essa ação defensiva causa um resultado. E esse resultado é uma agressão a ele próprio, porque ele também interfere na vida dos outros. É uma traição à conduta dele, e isso machuca ele. Ele não gostaria de ser, mas ele já viveu experiências dessa forma. Esse é aquele estadista, é aquele que saiu na frente para defender a sua rainha, e em todos aqueles que respondiam a ele, aquele que ele mais confiava lhe traiu, nesta ou em vidas passadas. E isso causou-lhe muita dor, a perda da vida. E essa dor fica intrínseca ao seu espírito, fica cravado no seu perispírito em formas energéticas. E quando reencarnamos, segundo André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 27, corpo mental e corpo espiritual, construímos o nosso corpo físico através do molde chamado perispirítico, o modelo biológico que constrói o teu corpo à imagem das tuas energias perispiríticas. E essa energia é que vai fazer com que você tenha os comportamentos na sua vida atual. Dessa forma, temos outros dois comportamentos, que seria o do masoquista e do inflexível. Mas eu sugiro que, se o assunto é interessante para você, entre em contato conosco aqui nesse programa que é Identidade, através da TV Web Luz. Se lhe é interessante, em outro programa a gente entraria nesses dois outros modelos de estruturas para conhecer que essas energias nos faz ter comportamentos de sofrimentos ou de alegria. E existe uma forma para a correção. Abertura dos centros de força, ancoragem nesta vida para determinar o que desejamos ser, buscando aí a tarefa minha e sua, evolução intelectual e evolução moral de nós, espíritos eternos. Um grande abraço, companheiro, e até o próximo programa.